Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 42ª reunião ordinária desse terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Jairson Sabino para que faça a leitura do artigo 89 do Estatuto do Idoso. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá e o servidor deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Obrigado, vereador. A todos os senhores e senhoras que se fazem presentes aqui no plenário da Câmara de Vereadores, sejam bem-vindos. A todos aqueles que nos assistem pela internet também, sejam bem-vindos. Aos representantes da imprensa. Senhores vereadores, cópia da ata da 41ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 41ª reunião ordinária. Coloco em votação a ata da 41ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 41ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 467/2019 do GAPRE. Encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos o projeto de lei 339/2019 com a respectiva justificativa. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 339/2019 do Executivo Municipal normatiza a publicidade e a propaganda na paisagem urbana de São Bento do Sul e da outras providências. Ofício 38/2019 da Fundação Municipal de Desportos. Assunto: balancete mensal. Prezados senhores, caminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul referente ao mês de julho de 2019. Na oportunidade, colhemos do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para informações se fizerem necessárias. Respeitosamente, Silvio Roberto Munhoz, diretor-presidente interino, Fundação Municipal de Desportos. Ato da mesa diretora. Aos 26 dias do mês de agosto de 2019, reuniram-se os integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal para análise do requerimento promovido pelo vereador licenciado Paulo Zifka, protocolado em 6 de agosto de 2019, emitindo a seguinte decisão. Relatório. Na data de 6 de agosto de 2019, o vereador licenciado Paulo Zifka protocolou o requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, anexando decisão judicial prolatada na ação penal 1640-54-2019, 824-0058, que tramitam perante a terceira vara da comarca de São Bento do Sul. No referido requerimento, o vereador licenciado comunica sua exoneração do cargo comissionado secretário de obras que exercia na administração municipal de São Bento do Sul, bem como seu interesse de reassumir o mandato de vereador, esclarecendo, todavia, essa impossibilidade em razão de decisão cautelar na ação penal já mencionada, que o impede de retomar seu cargo legislativo, decorrendo da proibição de manter contato com o vereador Marco Redlich, já rolado como testemunha na ação judicial. Posteriormente, essa Câmara Municipal recebeu o ofício 1640-54-2019, 824-58-0008, da doutora Giovana Maria Caron Bócio Machado, juíza de direito da terceira vara da comarca de São Bento do Sul, comunicando esta presidência do afastamento por ordem judicial do vereador Paulo Zifka, do cargo legislativo, cujo impedimento perdurará, em princípio, até o final da instrução judicial, anexando a respectiva decisão judicial. O requerimento foi enviado à assessoria jurídica, que emitiu parecer jurídico, opinando pela aceitação da justificativa em razão da existência de impedimento judicial para que o vereador licenciado reassuma suas funções legislativas, opinando ainda pela reabertura do prazo quando da cessação do impedimento. Decisão. O artigo 38, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Resolução 16, de 16 de dezembro de 2010, estabelece o dever do vereador licenciado em reassumir seu mandato legislativo no prazo de 15 dias após a exoneração de cargo comissionado, sob pena de tipificação de decoro parlamentar.
O vereador licenciado foi exonerado na data de 25 de julho de 2019, tendo protocolado sua justificativa em 6 de agosto de 2019, ou seja, dentro do prazo previsto. O fato que impede o vereador em reassumir seu mandato legislativo decorre de decisão cautelar prolatada na ação penal que tramitam perante a terceira vara da comarca de São Bento do Sul. Conforme o parecer jurídico em anexo, a situação a impedir o vereador em reassumir suas funções legislativas é considerada impedimento de ordem judicial, constituindo imperativo do Estado Democrático de Direito a obrigação de todos em acatar e cumprir as decisões judiciais. O impedimento judicial não decorre de iniciativa ou vontade do próprio vereador, mas sim do cumprimento de ordem judicial, o que justifica plenamente a impossibilidade do mesmo em reassumir suas funções legislativas. Ressalte-se que o vereador jamais poderia ser punido em decorrência de cumprimento de decisão judicial, consoante parecer jurídico. Frente a estas circunstâncias, a mesa decide, por unanimidade e conforme parecer jurídico, em aceitar a justificativa apresentada pelo vereador em reassumir seu mandato legislativo. Por outro lado, cessado o impedimento judicial, é reaberto automaticamente o prazo de 15 dias para o vereador reassumir suas funções, na forma do artigo 38, parágrafo 5º do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. São Bento do Sul, 26 de agosto de 2019, assinam Peter Alexandre Knoibiller, presidente, Edmar Geraldo Salomão, vice-presidente, Marco Rodrigo Redlich, primeiro secretário, e Dagmar Nogueira, segundo secretário. Projeto de Lei 102/2019, com origem no Legislativo Municipal, autor Jairson Sabino, dispõe sobre o direito aos idosos e às pessoas com deficiência de escolherem o local de atendimento nas unidades de saúde do município de São Bento do Sul e da outras providências. Moção 135/2019, Dagmar Nogueira, moção de apelo ao Executivo Municipal para que seja providenciado e iniciado o curso de noções básicas de primeiros socorros aos professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil no município, de acordo com as normas previstas na Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018. Requerimento 162/2019, autores Peter Alexandre Knoibiller, Claudio Mar Votroba, Dagmar Nogueira, Edmar Geraldo Salomão e Marco Rodrigo Redlich, solicitando a realização de sessão solene em comemoração aos 90 anos de fundação da Condor S.A. Requerimento de informação 174/2019, Dagmar Nogueira, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, requerendo informações sobre os recém-nascidos no período de 2017, 2018 até julho de 2019. Indicação 1753, de Cláudio Mar Votroba, Executivo Municipal, solicitando reparos na boca de lobo localizado na rua Benedito Pichait, próximo ao número 121, no bairro Serra Alta. Indicação 1754, de Cláudio Mar Votroba, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento, ensabramento e compactação das ruas José Kanzler, João Rosá e Honorato Ropelato, no bairro Serra Alta. Indicação 1755, de Peter Alexandre Knoibiller, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Planejamento, sugerindo a colocação de lixeiras na rua Conrado Líbio, bairro Serra Alta. Indicação 1756, Dagmar Nogueira, ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de luminárias na rodovia Deputado Genésio Turix, SC 418, no trecho compreendido entre o Centro de Eventos Promosul, localizado no quilômetro 53, bairro Brasília, até a empresa SCM Tecmatic, situada no número 1477, bairro Dona Francisca. Indicação 1757, de Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando o fechamento de buraco de grande proporção na estrada Fundão, bairro Fundão. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, temos tido por praxe fazer as entregas das moções. A minha justificativa estava dizendo que nós iríamos fazer a entrega da moção depois da ordem do dia, porque o doutor Paulo não tinha chego ainda, mas acabou de chegar, então nós passaremos então a entrega da moção de aplauso. Os vereadores que esta subscrevem,
amparados pelos artigos do regimento interno dessa Egrégia Casa de Lei, cumpridas as formalidades regimentais, submetem à apreciação e votação do plenário a presente moção de aplausos à Clínica Rim e Vida e ao médico nefrologista Paulo Sérgio dos Santos, pelos 18 anos de serviço prestados na área de saúde à comunidade de São Bentense, especialmente aos pacientes que necessitam de atendimento médico e procedimentos de hemodiálise, fundamentada nos termos que seguem. E, por fim, por todo o exposto, conclamo a Câmara de Vereadores de São Bento do Sul a consignar essa moção, que ficará sempre registrada nessa augusta Casa de Leis, a Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, acatando a proposição dos vereadores Dagmar Nogueira, Claudio Marvotroba, Edmar Geraldo Salomão, Marco Rodrigo Redlich, Nivaldo Bogo e Peter Alexandre Knoibiller, orgulhosamente parabenizam e aplaudem a Clínica Rim e Vida e seus colaboradores pelos 18 anos de serviços prestados na área de saúde e toda a comunidade são bentense e cidades vizinhas, e homenageia também o médico nefrologista Paulo Sérgio dos Santos, o qual teve a coragem e perseverança para que a Clínica Rim e Vida fosse fundada na cidade de São Bento do Sul. Então, nesse momento, não sem antes saudar o vice-prefeito de Rio Negrinho, nosso amigo Beto Albuquerque, seja bem-vindo. Eu convido o nosso homenageado, Paulo, e a sua equipe, para que venham aqui ao centro do plenário e recebam as moções. As moções à Clínica Rim e Vida e a moção ao Paulo. Por favor, fiquem à vontade para adentrar aqui ao plenário. Senhores vereadores,
Pode ser, mas não precisa. Paulo. Boa noite a todos. Eu saúdo o presidente Edi Salomão e, em seu nome, eu saúdo a todos os nobres vereadores. E agradeço a indicação do nosso vereador Dagmar e sei que é uma unanimidade de vocês essa entrega que nós talvez não merecemos tanto, mas ficamos muito lisonjeados a isto. Agradeço a Deus, que é o que nos move a cada dia a lutar em função da vida, a lutar em função da saúde. Agradecendo a Deus, eu tenho que lembrar da minha família, que sempre é o esteio do nosso trabalho. E pensando em família, eu gostaria de agradecer a cada um colaborador que trabalha todos os dias ou que já trabalhou na Rinha e Vida. Eles, como disse o vereador Pete, são os que realmente fazem aquilo acontecer. E eu, muitas vezes, nas nossas conversas, eu digo, o que leva a uma pessoa a querer trabalhar com uma coisa tão difícil que é lidar com a saúde? Todos vocês sabem, de conhecimento de todos, que tratar doença renal, na grande maioria das vezes, é um desafio. Porque esses pacientes não têm só uma patologia, eles têm várias patologias. Então, assim, eu só posso acreditar que seja realmente amor e vocação. Porque a capacidade desses nossos colaboradores seria muito mais fácil trabalhar em qualquer outra coisa. Não é o dinheiro que representa para eles trabalhar lá conosco. E sim, realmente, são pessoas que trabalham de coração e de vocação. Então, assim, essa homenagem eu gostaria que ficasse marcada no coração de cada um de vocês. E, assim, essa homenagem, pode ter certeza, nobres vereadores, que só nos estimula mais e mais a cada dia buscar recursos, tecnologia, conhecimento e dar o melhor para nossos pacientes. Muito obrigado, de coração mesmo. Muito obrigado. Paulo, a você, obviamente, a cada um dos seus colaboradores e também a cada um dos pacientes que já passaram pela clínica, fica o reconhecimento desta Câmara de Vereadores. Nós, quando o Dagmar propôs essa homenagem, todos os vereadores foram favoráveis, foi aprovado por unanimidade. Por quê? Porque realmente existe o mérito do trabalho, do amor, do carinho, que a gente sente o que a Rinha e Vida tem feito por esses pacientes. Então, o agradecimento é nosso. Obviamente que você agradece pela homenagem que foi feita, mas, sem dúvida, todos os agradecimentos têm que ser feitos pela comunidade de São Bento do Sul ao trabalho que vem sendo feito por todos vocês lá na Rinha e Vida. Parabéns, mais uma vez, a cada um de vocês. Sucesso cada vez mais. Bom, fica também o convite a cada um de vocês para permanecerem na sessão, se assim desejarem. Obviamente, se houver alguma necessidade de saída, por favor, fiquem à vontade. Mas fica o convite para permanecerem participando da sessão enquanto puderem. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 339 do Executivo e 102 do Legislativo.
Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de junho da Fundação Municipal de Desportos. Coloco em discussão única o requerimento número 162, de autoria dos vereadores Peter Alexandre Knoibler, Marco Redlich, Claudio Mar Votroba, Edi Salomão e Dagmar Nogueira. Está em discussão. Senhores vereadores, na semana passada, essa semana, na segunda-feira, nós entregamos uma moção de aplauso à Condor. E em conversações com a empresa, pelos 90 anos de atuação em São Bento do Sul, achamos conveniente e possível, uma vez que cada vereador tem a possibilidade de fazer a indicação de uma sessão solene por legislatura, então propus aos demais vereadores que me acompanharam na assinatura que fizéssemos uma sessão solene em homenagem à Condor no mês de novembro. Para além da moção de aplauso, 90 anos de presença marcante no município de São Bento do Sul, entendemos caber completamente plausível a homenagem com uma sessão solene à Condor. Então, eu solicito aos senhores vereadores a aprovação desse requerimento, para que nós possamos fazer, numa data inicialmente marcada para o mês de novembro, a homenagem à Condor com uma sessão solene. Então, fica aqui a minha solicitação aos senhores vereadores para a aprovação desse requerimento. Continue a discussão. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que a Câmara de Vereadores, num momento muito oportuno, em propor esta sessão solene às indústrias Augusto Química, Condor, presta uma justa homenagem a uma empresa que há 90 anos atrás veio para São Bento do Sul apenas com algumas ferramentas dentro de uma pequena sacola, o seu Augusto Química, e aqui desenvolveu tecnologia, aqui ele criou praticamente as máquinas, as pequenas máquinas que ele introduziu dentro da Condor para ali, na antiga sede da Sociedade Esportiva Bandeirante, com 5, 6 funcionários, começar essa empresa que hoje é uma das maiores do Brasil. Então, para nós, como filhos de São Bento, e para os senhores vereadores todos daqui, presta essa homenagem. Acho que é um orgulho muito grande para nós também podermos prestar homenagem à Condor, que tanto tem feito pelo desenvolvimento, pelo crescimento e pela economia do município de São Bento do Sul. É justa essa homenagem, senhores vereadores, todos estão de parabéns na condução e na direção da aprovação dessa moção, dessa sessão solene que a mesa propõe para que seja feito a Condor. Então, eu acho que sou totalmente favorável, até subscrevemos o requerimento para a aprovação dessa sessão solene, porque já quando a Câmara de Vereadores, através de uma moção por proposição do vereador Marco Rodrigo Retti, subscrevemos, achamos que também é justo, mas é justo que se faça uma sessão solene pelos 90 anos da empresa. Era isso, presidente. Continua a discussão, vereador Maurício Maia. Muito boa noite a todos. É importante essa sessão solene, porque é um marco da história de São Bento. É um marco na história de São Bento a realização dessa sessão solene. Eu saí de São Bento quando tinha 18 anos de idade, morei em 6 estados do Brasil, e para mim também, como eu ouvi dos vereadores na última sessão aqui, era um prazer de apontar alguma coisa da Condor, Pente, alguma coisa que representava a cidade que eu saí. Então, hoje é uma realização de estar aqui e poder também
colaborar com essa empresa e ter ali parentes que estão trabalhando ali dentro e ganhando seu pão. Parabéns. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 162 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 162. Em discussão única, requerimento de informação número 174, 2019, de autoria do vereador Dagmar Nogueira, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente e senhores vereadores, trata-se de um requerimento de informação onde nós solicitamos à Secretaria Municipal de Saúde para que se encaminhe à vigilância sanitária e possa nos conceder as informações conforme apontamos aqui. Qual o número de recém-nascidos registrados em São Bento do Sul, do período de janeiro a dezembro de 2017, 18 e 19, até mês de julho? Quantos natimortos? E qual a quantidade de óbitos foram registrados nesse período de crianças de 0 a 12 meses? Dos recém-nascidos, quantos bebês são prematuros? Quantos tiveram que ser transferidos para outras unidades de saúde e fizeram uso da unidade de tratamento intensivo, UTI neonatal? Para quais cidades do estado esses pacientes foram encaminhados? Na avaliação dos médicos, obstetras e ginecologistas que atuam no município, há justificativa para os casos de aumento ou diminuição de nascimento de crianças prematuras? Se sim, quais? Qual a taxa de prematuridades registradas nos hospitais do estado de Santa Catarina e em nosso município no período mencionado? Então, essa informação, trata-se que o mês de agosto deveria ser o mês onde se falasse mais sobre a prevenção dos prematuros. E nós não demos notoriedade ainda a essa situação. E se especula muito a respeito do porquê disso, né? Se fala do tipo de trabalho, de contato com solventes, contato com fenóis, contato com, enfim, né, os trabalhos nas empresas diversas. Mas são especulações. Nós estamos trilhar um caminho, como já existe uma futura possibilidade e um sonho de faculdade de medicina em São Bento do Sul, então nós vamos nos preparar para conscientizar as pessoas a falarem sobre, apesar da dor ser intensa como ela é. Para cada um, uns para mais, outros para menos, mas é. Então, nós vamos preparar a nossa sociedade, a nossa comunidade, para informar e questionar, e perguntar, e buscar, exigir informações a respeito desse processo. Porque ninguém gera um filho para que nasça prematuro, porque vai dar problema, e porque também vai ter consequências na sua infância e juventude, e também vai custar mais caro para o município todo o aparato que se precisa para cuidar desse prematuro. Precisa-se ir para fora, para começo, né? Hoje nós não temos em São Bento. E uma vez os custos dele, após esse retorno, eles não são os mesmos de uma criança normal. Para todo mundo tem prejuízo, tem dificuldade. Então nós vamos baixar a nossa guarda e olhar com carinho para esta área da saúde, que tem sim índices interessantes para serem observados e para serem considerados e também entrarem no planejamento tanto da saúde do município quanto do município de maneira geral, porque essas crianças vão realmente precisar do apoio do município. Não há como a família sair sozinha dessa situação de consequência de prematuridade. Então, se essas informações, eu pediria aos nobres colegas que nos acompanhassem nesta aprovação, a fim de que todos nós possamos ser beneficiados com essas informações e disponibilizar essa informação aos órgãos competentes para que possam, enfim, discutir e até, quem sabe, antecipar a algumas decisões de investimentos e decisões políticas. Muito obrigado. Continua a discussão.
Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 174 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 174. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 333. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 333, recomendando ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 333, recomendando ao plenário a sua tramitação. Em primeira discussão, projeto de lei número 333 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Com a palavra o vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então o projeto 333 deu entrada no Legislativo, tem origem no Executivo e trata da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município, mais especificamente R$70 mil, que é uma alteração de dotação, então uma dotação que está deixando de ser gasta em um item para poder ser gasta em outro item. E está relacionada ao Instituto de Previdência do município, IPRESBIS, onde está sendo alocado R$70 mil no serviço de tecnologia de informação e comunicação, pessoa jurídica, e retirando recursos de obras e instalações previstas na ordem de R$70 mil. Então, é mais um projeto de suplementação, com vários que tramitam aqui pela casa, quando nós aprovamos um orçamento para o ano e para que a Prefeitura possa executar algo diferente daquilo que foi autorizado pelos vereadores, nós precisamos autorizar essa alteração. Por isso, eu solicito o apoio dos demais vereadores para aprovarmos esse projeto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 334. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 334, recomendando ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 334, recomendando ao plenário sua tramitação. Em primeira discussão, projeto de lei 334 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então o projeto de lei 334, assim como o 333, visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar. Na verdade, o 333 era um crédito especial e esse é um suplementar, na ordem de R$ 28.500, na Fundação Cultural de São Bento do Sul. Então, também é uma suplementação para dar seguimento às atividades da Fundação Cultural, e por isso que o Executivo está solicitando autorização para essa modificação. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 335 do Executivo Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 335, recomendando ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 335, recomendando ao plenário sua tramitação. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo se pronuncia favorável ao projeto de lei 335, recomendando ao plenário sua tramitação. Em primeira discussão, projeto de lei 335 do Executivo Municipal, que altera o anexo 2º da Lei 945, de 28 de maio de 2004, para criar novas vagas de professor de educação especial, atendente educativo e professor de educação infantil e da outras providências. Com a palavra, o vereador Marco Rodrigo Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então o projeto 335
é um projeto, como a ementa já diz, que visa a criação de novas vagas na Secretaria de Educação. São 10 novas vagas de professor de educação especial, 30 novas vagas de atendente educativo e 40 novas vagas de professor de educação infantil. Então, essa é uma pequena reforma que é necessária ser feita na estrutura da Secretaria de Educação, porque são algumas funções, né, chegaram ao limite de pessoas ocupando os cargos existentes, e o crescimento, principalmente na educação infantil, com, né, a abertura de novas turmas, principalmente a pré-escola, que se tornou obrigatória também, que antigamente era somente a creche, né, a educação infantil, e depois dos 6 anos, né, que era o 5º ou 9º ano hoje, né, o 1º ou 9º ano. E com o passar do tempo, nos últimos anos, a pré-escola também é obrigatória, então novas turmas foram abertas e é necessário que novos profissionais sejam contratados. E chegou a um limite nesses três cargos específicos, então a prefeitura até tem concursos vigentes, mas não tem vagas para poder chamar as pessoas. Então, a gente vê aqui que, junto com o projeto de lei, veio o relatório demonstrando o impacto orçamentário e financeiro, já que o município não pode criar novas vagas sem antes analisar se o orçamento do município suporta a criação dessas vagas, se haverá recursos para que possam ser pagas essas pessoas. Então, faz parte do projeto também o relatório de impacto orçamentário. Na justificativa, a gente também viu que tem a questão que o Tribunal de Contas fez um apontamento recentemente de que os profissionais de educação, na verdade, já retornaram alguns profissionais para a educação que estavam em outros órgãos, porque é para se diminuir o número de ACTs e aumentar o número de servidores efetivos nos cargos. Então, essa também é uma forma de atender essa demanda, de reduzir os temporários somente para a extrema necessidade, e para ocupar as vagas por servidores efetivos é necessária a criação dessas novas vagas que estão citadas no projeto de lei. Continua a discussão. Eu entendo que é necessário, de tempos em tempos, reformulações nos processos de contratação, nos processos de manutenção dos serviços. O serviço tem crescido substancialmente, necessariamente há a obrigatoriedade de que se contrate. Eu concordo com a necessidade de que a gente diminua a contratação de ACTs. Os ACTs são necessários, existe a necessidade de contratação de ACTs por conta de eventualidades, de substituições que são temporais, mas, obviamente, que o serviço público ele precisa ter, cada vez que a demanda aumenta, um maior número de profissionais efetivos para suprir aquela demanda. Então, a Secretaria de Educação, o Executivo nos manda essa alteração no número de cargos, aumentando o número de cargos, justamente para poder aproveitar para a contratação dos funcionários efetivos para esses cargos. Acho que é uma tendência e eu acho importante. Existem cargos que necessariamente têm que estar inseridos no processo de contratação efetivas. Existem alguns cargos que podem ser contratados a nível temporário, mas, como bem aponta o Tribunal de Contas, como falou o vereador Marco, tem que haver uma equalização com relação a essa situação, onde o número de cargos de contratos temporários tenham que ser substancialmente menores do que os cargos efetivos, justamente para que eles supram necessidades de substituição temporárias, e não que se torne algo recorrente e como se fosse uma efetividade que não é passada por concurso, enfim. Então, fica aqui, existe a necessidade, fica aqui, o projeto de lei está enviado pelo Executivo, e fica a minha manifestação para que haja aprovação nessa alteração proposta pelo Executivo. Continue a discussão. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, no intuito de a gente enriquecer a discussão,
Depois da fala do vereador presidente, do Peite, eu acho que cabe a gente colocar que, para quem está assistindo, principalmente, que às vezes se pergunta assim, tá, mas a ideia é diminuir o número de ACTs, que são temporários. Mas será que não podia a prefeitura simplesmente não ter ACTs? Contar só com servidores efetivos, faz concurso para que todos possam ocupar as vagas e não ter ACTs? Não tem como. Não tem como porque... eu vou dar um exemplo do que acontece nas escolas do município. Hoje são 51 unidades escolares no município de São Bento do Sul, que a prefeitura administra. Cada unidade dessa vai ter uma diretora que vai responder pela unidade e a coordenadora pedagógica. Então, são 2 pessoas que estão responsáveis pela unidade inteira. E essas pessoas, de acordo com o nosso plano de educação, essas vagas só podem ser ocupadas por professores de carreira no município, ou seja, servidores efetivos. O prefeito não pode chegar e pegar alguma pessoa, e isso não é um cargo comissionado. Você não pode pegar uma pessoa que vem da iniciativa privada e você coloca lá como diretor de escola, não pode. Isso é bom porque são pessoas da educação trabalhando pela educação. São servidores concursados trabalhando na direção das unidades escolares. Mas o que acontece? Cada diretor, ao assumir a direção, deixa a sua vaga como professor. E essa vaga tem que ser ocupada por um ACT. Então, ele tem que ser um temporário. Por quê? Porque aquele diretor não vai ficar para sempre como diretor. Então, você não pode contratar um novo servidor naquela vaga, porque o diretor, quando deixar de ser diretor, volta para aquela e um novo professor assume a vaga e cria-se uma nova vaga da CT. Então, vocês são 51 unidades, 51 diretores, 51 coordenadores, a gente já tem aí 100 pessoas que estão coordenando as unidades no município e essas 100 vagas têm que ser ocupadas por ACTs. Mas o que o tribunal pede e que não deve acontecer é uma vaga que não seja referenciada a uma saída como essa, fique sendo ocupada por um temporário. É isso que não deve acontecer. Então, os ACTs suprem essa necessidade dos diretores, coordenadores que estão em suas funções, dirigindo as unidades. No caso de licença maternidade, então, quando o professor de ciências, o professor de química, o professor de geografia, a professora entrou de licença maternidade, são 6 meses que tem que ser ocupados por alguém, tem que ter aquela aula, tem que ser dada, mas você não contrata alguém de concurso porque a pessoa, depois de 6 meses, volta. Então, é para esses casos que são contratados os ACTs. Então, há necessidade, mas o município não deve utilizar os ACTs quando não são vagas temporárias como essas, esses exemplos que eu citei. Obrigado, vereador. Vereador Ed Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou totalmente favorável a esse projeto aí da Secretaria de Educação, até porque os professores contratados como ACT sempre tem problema. Isso é sempre, e aí eu acho que com esse projeto aqui começa a reduzir bastante a questão dos ACT. Não acaba, mas vai reduzir bastante, porque essas serão efetivadas, juntamente, por causa disso que se altera essa lei de 2004, para que se efetive dentro desse mesmo quadro, essa competência. Então, é importante, porque os ACT, geralmente, eles sempre têm problema com o município, e não chamam, fazem concurso. Então, essas são de concursos, vão ser efetivadas, isso aí é muito importante, pelo menos reduz aquele número de ACTs que, às vezes, fica um tempo esperando, tem que fazer outra vez o concurso, porque a ACT, de vez em quando, tem que fazer concurso. Esse aqui, daí, uma vez efetivado, é um concurso só, depois a pessoa adquire o tempo de permanência dentro do quadro efetivo e ela fica efetivada para sempre. Então, isso é importante que haja essa alteração. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei 337 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 337, recomendando ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 337, recomendando ao plenário a sua tramitação. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo também se pronuncia favorável ao projeto de lei 337, recomendando ao plenário a sua tramitação.
Em primeira discussão, projeto de lei número 337/2009 do Executivo Municipal, que autoriza a celebração de parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco com a JCI de São Bento do Sul, por meio de termo de fomento e da outras providências. Com a palavra, o vereador Marco Rodrigo Redres, líder de governo na casa. Senhor presidente, senhores vereadores, então, em relação ao projeto 337 de 2019, que deu entrada nessa casa legislativa, ele trata da autorização de celebração de parceria do município com a JCI São Bento do Sul. Como nós já discutimos em anos anteriores, o objetivo desse projeto é o auxílio à JCI São Bento do Sul para a realização de mais uma edição do projeto de oratória nas escolas, que é um projeto já reconhecido na comunidade de São Bento do Sul e que vai ter a sua final municipal realizada daqui a 2 semanas, no dia 10 de setembro. Então, fica o convite também para a comunidade para participar e prestigiar os alunos finalistas de mais essa edição. É um projeto que trabalha o projeto é aberto para todas as escolas municipais, estaduais e particulares. É feita uma capacitação dos alunos no dom da oratória, porque o falar em público é um dos requisitos mais necessários na atualidade. Então, a JCI, por mais um ano, vem fazendo o projeto de oratória nas escolas. O valor do repasse previsto nesse projeto de lei é de R$ 4.500, e foi feito através da nova lei, né, que determina as regras para chamamento público. Então, o termo de fomento foi apresentado, pleiteado pela entidade, e hoje está o projeto tramitando aqui, para que a gente possa, mais uma vez, o município apoiar a JCI São Bento do Sul na realização do oratório nas escolas. Continua a discussão. Vereador Eide Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável a esse projeto aí, vereador Marco Rede, até porque ele faz parte da educação. Esse é um projeto da educação mesmo, voltado aos interesses dessas pessoas que querem se aperfeiçoar nessa questão de falar em público, né, de ficar desinibido, uma série de coisas que a JCI oportuniza, e a prefeitura acho que tem que ser parceiro. Então, quanto à educação, o município tem que ser parceiro e sempre terá o meu apoio nessas questões. Era isso aí, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Senhores vereadores, passo aos senhores para apreciação a proposta do calendário das sessões ordinárias do mês de setembro. Sugestão da presidência, dias 2, 5, 9, 16, 26 e 30. Vereador Jaime. Senhor presidente, senhores vereadores, a do dia 5, se pudéssemos começar um pouquinho mais cedo, em decorrência à proximidade do feriado e ao início da Schlagfest, onde o grupo folclórico também vai trabalhar e vai exercer atividades. Então, colocaria para a Qual a sugestão de horário? 17 horas. Vereador Sabino. Essa sessão não poderia, até porque a cidade está toda nesse ritmo, de repente, talvez fosse interessante colocar no dia 12, na outra quinta. Fica aí a apreciação dos senhores. Vereador Marco Redlich. Eu gostaria de fazer uma solicitação para que, se possível, a gente mantivesse no dia 5, dia 12 não estarei. Então, para mim, seria interessante, porque dia 2, 5 e 30, eu precisaria que mantivesse. As demais, para mim, poderiam ser alteradas, mas eu gostaria... Fato, não me faz diferença, estou só aqui sugerindo, porque o vereador já me lembrou bem, o município entra nesse ritmo aí, a Câmara, inclusive, em frente ao portão aqui do ginásio, da cidade ginástica, né? De repente, a quinta-feira não seria uma boa ideia a sessão aqui, em função já desse aquecimento, essa eu não sei qual é a movimentação
da Sociedade Ginástica já na quinta, os senhores de repente podem saber, né? Talvez não fosse nem interessante ter a sessão nessa quinta, não sei. Tem que ver se já começa só na sexta, como é que é isso? Vereador Jaime. Então, respondendo, a expectativa não é assim de um grande público, mesmo porque não é feriado na sexta, né? O público maior seria na sexta-feira. Às 19 horas vai haver início com a missa, então creio que o movimento maior, se realmente o tiver, vai ser a partir das 20 horas e 30 minutos, até as 11 horas, meia-noite. Eu tenho duas possibilidades, vereador Edi Salomão. Em relação a essa solicitação do vereador Jaime, eu teria duas sugestões: antecipar então para as 17 horas, manter na quinta-feira, ou antecipar a sessão toda para um dia, caso levantado pelo vereador Júlio Sabino, antecipar então para quarta-feira. Trazer a sessão para quarta e quinta-feira está livre o espaço aí na frente, porque a gente não sabe, porque sempre há uma solicitação da Sociedade Ginástica para o uso de todo o espaço dos vereadores. Então, eu vou até sugerir então que antecipe para quarta-feira. Não tem problema nenhum. Até inclusive o horário pode ser antecipado quarta-feira também. Vereador Nivaldo Bogo. Me lembrando agora, na quarta eu tenho um compromisso também, não é possível para mim. Nós temos um problema, então, tá? Creio que a solução, uma vez vistas as dificuldades, a solução mais ou menos traumática é anteciparmos para 17 horas, então, na quinta-feira. Ok, vereadores? Então, a sessão do dia 5, antecipada para as 17 horas. Senhores vereadores, mais uma solicitação dessa presidência. Na segunda-feira, a pedido da direção da APAI, eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores uma reunião às 18 horas, na sala da presidência, porque nós temos um projeto de lei aqui de devolução de um terreno e a direção da APAI gostaria de conversar com os vereadores antes de tramitar esse projeto. Então, fica marcada a reunião para as 18 horas, na segunda-feira, para conversarmos sobre esse projeto de lei de devolução do terreno da APAI, para que a direção da APAI possa conversar com os senhores vereadores antes que a gente tramite o projeto em primeira discussão. De repente, já colocamos em primeira discussão na segunda-feira, mas já com a conversa prévia feita com os vereadores e a APAI. Então, estão convidados a participar às 18 horas, na segunda-feira, dia 2, reunião com a APAI. Vereador Jaime. Senhor presidente, como já havia informado, eu tenho um compromisso, então não me inscrevi na palavra livre e peço para me retirar. Obrigado. À vontade, vereador. Senhores vereadores, temos 6 vereadores inscritos na palavra livre. Vamos conceder o tempo de 10 minutos para cada vereador para o uso da palavra livre. Solicito ao vereador Marco Redlich para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito. 2. Vereador Dagmar Nogueira, o senhor tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores que estão em casa nos acompanhando, boa noite a todos. Nós fizemos um encaminhamento de uma moção para o Estado de Santa Catarina, para o governo do Estado, em relação à iluminação pública no trecho que compreende, senhor vice-prefeito, compreende Promosul até Tecmatic. Não existe iluminação. E já houveram acidentes nesses lugares, principalmente na época de inverno, que o nosso dia é mais curto, a luminosidade do dia mais curta, começa com o dia de trabalho praticamente escuro e termina escuro. E muita gente transita nesse trecho e muita gente corre risco. Tem a pé, tem os pedestres, tem
bicicleta, motos, e sabe que, infelizmente, nós não temos, assim, motoristas com consciência de que estão trafegando numa rodovia estadual, e uma rodovia de alta carga de tráfego. Infelizmente, esse é um trecho que também eu percorro todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, e a gente presencia situações bastante comprometedoras para o trânsito. Tanto aqueles que saem do acesso da rodovia e atingem as laterais, quanto aqueles que saem das laterais e acessam a rodovia. Sem contar, é claro, que as manutenções das entradas e saídas, obviamente, nem sempre estão de acordo, porque também não vence, mas é responsabilidade do município, que não deveria ser. Deveria ser a saída, deveria ser com pista de desaceleração, a entrada com pista de aceleração. Então, tem uma série de situações que acontecem nessa rodovia que não favorece a esse trânsito seguro deste trecho. E a nossa proposta, então, para que o Estado fizesse a iluminação desse trecho. Aí o Estado nos manda uma informação, respondendo, uma justificativa de que não é responsabilidade do Estado. É responsabilidade do município. Então, diz assim: com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência em referência à moção de apelo 114/2019, oriunda da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, nos autos do processo digital Santa Catarina SCC 4672/2019, o qual solicita a instalação de iluminação pública na rodovia estadual SC 418, no município de São Bento do Sul. Em relação à vossa solicitação, informamos que cabe ao Poder Público Municipal o atendimento ao objeto em questão. Sem mais, para o presente momento, aproveitamos o ensejo para reiterar votos de estima e distinta consideração. Tiago Augusto Vieira, secretário adjunto da Infraestrutura e Mobilidade. Bom. Ilustríssimo senhor Douglas Borba, secretário de Estado da Casa Civil, Florianópolis. Eu acho impressionante que um secretário de Estado da Casa Civil leia um documento desse e assine. E talvez não conversou com ninguém, muito menos com quem fez. É lamentável que o Estado, a exemplo da Federação, diz, quando eles não têm recurso, ou não querem assumir a responsabilidade, transfere para o município, conforme nós estávamos até conversando hoje à tarde, numa reunião com o presidente dessa casa. Então, é triste, é lamentável, mas nós temos que agora encaminhar ao município, que nós sabemos como estão as pernas do município, para que o município despenda de recurso para fazer um investimento desse nível, que não é pouco. Mas que, olhando para as vidas que correm o risco, é pequeno, é ínfimo. Porque se uma vida só corresse risco, já valeria a pena, quanto mais a quantidade de profissionais, de trabalhadores que tem nesse trecho. Senhor presidente. Não, a parte, justamente, Vossa Excelência está nessa questão da competência. O Estado, mais uma vez, lava as mãos perante uma responsabilidade que é do Estado. Tem nada a ver com o município. Vossa Excelência sabe bem certo de que o Estado sempre interferiu, vai continuar interferindo quando o município quer promover alguma benfeitoria em cima de uma via que é de competência dele. O exemplo citado é o Mercado MIG, ali no bairro de Oxford. Sim. Nós tivemos que fazer um documento aqui, através da sua solicitação, para que fosse concedido o espaço para eles poderem entrar ali. Nós dizíamos, não, essa é competência deles, é eles que mandavam. Eles que mandavam. Agora, quando tem que fazer a iluminação pública, aí eles não mandam. É o tal do negócio, somos responsáveis. Aí, quer fazer o trevo lá no bairro de Serra Alta, lá, uma rotatória, não pode fazer, não pode fazer. Agora, se for para fazer iluminação lá na Serra Alta, daí é responsabilidade do município. Entende? É mais ou menos por aí. Mas parabéns pela sua moção e lamentavelmente, mais uma vez,
O município está esquecido aí. São Bento do Sul é esquecido pelo governo do Estado. Obrigado. Eu queria citar ainda, senhor presidente, que, juntando esses assuntos, o vereador Bogo já trouxe isso na tribuna também, do desleixo, descaso daquilo que são as obras do Estado em nosso município. Faz-se meia boca, com o orçamento lá em cima, e não responde às consequências daquilo que está mal feito, sem as devidas técnicas. Uma coisa a ser abordada é o trecho que corta a cidade de São Bento do Sul, onde deveria ter pista de aceleração e pista de desaceleração. Você tem que existir isso. É lei federal, mas não se respeita nem a lei federal, nem a municipal. E o vice-prefeito, nosso, né, Roberto, lá de Rio Negrinho, também sabe que é o mesmo caos quando passa a rodovia no centro de Rio Negrinho. Né? Então, tudo que é feito pelo Estado no município não segue as leis. Então, eu já disse nessa tribuna uma vez que deveríamos fazer lombadas na rodovia. E tem municípios que já fizeram lombadas na rodovia. E vai lá tirar para ver o que acontece. Então, eu sou favorável a essa revelia nesse aspecto, porque quando se trata da segurança do munícipe, há que se ter uma intervenção dura, mão de ferro, para com o Estado. O Estado está negligenciando. O município tem que se levantar com mão de ferro para instalar lombada, instalar semáforo, instalar o que for preciso para a segurança do seu munícipe. Porque, em primeiro lugar, não é o Estado. Em primeiro lugar, é o munícipe. Cabe a segurança do munícipe ao município, e não ao Estado. Então, mas o Estado não dá essa cobertura, como nós tivemos verdadeiras aberrações. Dando um pouquinho de continuidade, nós fomos ver o porquê que aquele elevado de Oxford está naquela situação, como uma cobra mal matada. Pasmem, senhoras e senhores. Não tinha recurso suficiente, porque precisava acertar alguns furos. É brincadeira, né? É brincadeira que se não tinha recurso suficiente para construir, e essa justificativa, então, construir daquele jeito. Porque tinha que se acertar algumas coisas. E a construtora tinha que fazer isso com aquela obra. É lamentável. Mas isso, nosso governador, eu vou dizer bem claro, né? Se ele veio para que viesse e fizesse o que tivesse que fazer para mostrar o que era, deveria, então, já dar uma boa notícia e uma boa aparecida em São Bento do Sul e uma boa investida em São Bento do Sul. Pelo menos, sentar com a comunidade para conversar, sentar com os vereadores, com o prefeito. Mas, se me falha a memória, a única vez que teve aqui em São Bento do Sul, foi a portas fechadas, com segurança em todos os lados, com vistoria em toda a casa. Pare, né? Pare, um militar pensar assim é brincadeira, né? É doença isso. Isso é doença. Né? E quero citar mais uma situação, nobre vereador Votroba, já que está acabando ali, mas eu quero ir para o teu lado. Vamos parar aquele trem, ué. Vamos parar aquele trem. Pronto. Então tá. Vocês passam aqui e não pagam nada para nós, não fazem nada e ganham dinheiro em cima de nós. Então tá. Daqui para frente vai pagar pedágio. Não sei. Entende? Mas pare, né? É brincadeira, né? E o povo? Vale quanto, povo? Vale quanto a vida dos teus conterrâneos ali, dos teus vizinhos? Vale quanto, vereador Votroba? É lamentável, é muito triste isso, que a gente tem que conviver com essa situação em São Bento do Sul. Volto a dizer, mais uma vez, o Poder Público Municipal se levanta com mão de ferro e interfere a fim de que preserve a vida dos munícipes de São Bento do Sul. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 3. Vereador Edi Salomão. O senhor tem o tempo de até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa que sempre nos prestigia, internautas que nos assistem de suas casas, funcionários dessa casa, Beto Albuquerque, nosso amigo, vice-prefeito de Rio Negrinho e ex-vereador dessa casa, né? Sempre retorna, a casa sempre retorna. O que me traz aqui são coisas rápidas. Quero registrar primeiramente o falecimento
do nosso tio até, Alfredo Libel, né? É um dos ex-fundadores da antiga Móvel Stremel. Faleceu nessa semana. E dizer que no dia de hoje, quero também cumprimentar, antes de entrar no assunto, cumprimentar o Dr. Paulo e toda a sua equipe da Rio em Vida pela homenagem que esta Casa de Leis prestou a ele e a todos os diretores e funcionários daquela casa. Nós hoje fizemos uma coisa diferente. Fomos convidados pelo Núcleo de Turismo da CISB para fazer um tour pela cidade de São Bento do Sul, principalmente o centro da cidade, para mostrar para eles o que era há muitos anos atrás, 100 anos atrás, desde o início da fundação de São Bento. Pelo conhecimento que a gente tem, né, graças a Deus, a gente pôde acompanhar hoje o Eduardo Campestrini, o Kleber Grossel, né, a Nelore Lenchoff, o Fernando Torquato, a Cibele Narlock de Lima e o Eliel Lopes Pereira, que fazem parte do núcleo de turismo da CISB de São Bento do Sul. Passamos a tarde junto com eles, andando, caminhando por São Bento do Sul, e vamos continuar esse trabalho em apoio a esse grupo de jovens que se propõe a mostrar para todos que vêm visitar o município de São Bento do Sul o que era São Bento quando da sua fundação e o que é São Bento hoje. Eu me senti gratificado de ter caminhado praticamente a tarde toda com eles por todo o centro de São Bento. Agradecer a minha assessora também, a Nathalie, que nos acompanhou também. E dizer, vereador Dagmar Nogueira, eu, essa semana, até acompanhando uma reunião com o secretário da Casa Civil, o Borba, esse que lhe respondeu, mais uma vez eu tenho a lamentar. Muda governo, troca governo, eu não sei se nós aqui em São Bento não sabemos escolher governo, governador, eu não sei. Alguma coisa está errada. Então eles postam aí, esse Borba faz uma postagem de uma reunião lá na Casa Civil com os deputados e prefeitos, tratando dos problemas da região aqui do Planalto Norte. Eu até vou ler para os senhores o que esse Borba publicou aqui da Casa Civil. Vou ler na íntegra o que, conforme a Casa Civil editou. Hoje, com deputados e prefeitos, tratamos das pautas para os próximos anos, né? Das pautas da região do Planalto Norte. O governo será parceiro para resolver as principais demandas de infraestrutura que envolvem a SC 135, a SC 477 e a SC 114. Durante a reunião, assinamos a licitação do projeto da SC 477, entre Canoinhas e Papanduva, passando por Major Vieira, e juntos vamos encontrar as soluções mais rápidas e eficientes para o bem de todos os catarinenses. Participaram dessa reunião o deputado Dr. Vicente Carro Preso, a Paulinha, Maurício Scrudach, deputado Valdir Cobalcini, Fábio Chiochetti, secretário Darcy de Matos e o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, da Secretaria do Estado da Casa Civil de Santa Catarina. Esse é o plano de mobilidade que eles têm aqui para o Planalto Norte de Santa Catarina. Mais uma vez, nós ficamos esquecidos com a Serra Dona Francisca, principalmente. A rodovia que ficará um dia conhecido como, vamos torcer que não, como a rodovia da morte, porque, ou dos acidentes, sei lá como queiram colocar. O que não dá para concordar é que essa rodovia está perto ali de Joinville, está perto de Florianópolis, é uma de maior
exportação sai daqui de São Bento do Sul, passa por essa rodovia, não tem sentido, às vezes, descer pela São Bento do Curupá. Eles têm que usar a Serra Dona Francisca, usam a Serra Dona Francisca. É uma das segundas rodovias do Brasil e, lamentavelmente, continuamos esquecidos. Não teve um deputado desses que eu citei aqui de lembrar, espera aí, vamos incluir a Serra Dona Francisca, vamos colocar a iluminação, vamos melhorar a segurança dele, mas não tem jeito, não tem jeito. E olha que nós já tivemos deputado aqui representando o município de São Bento do Sul, pedindo, representando o município de Rio Negrinho, de Campo Alegre, e não conseguimos. Vai, Dagmar Nogueira, vereador, vai trem, vem trem, vai trem, e não conseguimos, não adianta. Eu não sei se tem que acontecer um milagre para esse pessoal resolver arrumar a Serra Dona Francisca, porque não é possível. Uma buraqueira, estão lá fazendo um remendo agora lá, um tapa-buraco lá, que não tem sentido, isso não tem sentido. E todo dia acidente, todo dia acidente, todo dia acidente. Então, eu não posso concordar, vou dizer que nós continuamos esquecidos, né? É lamentável mesmo. Já fizemos aí moções de apelo, uma série de coisas, e vamos ter que tentar conversar com o governador lá e explicar para ele que a Serra Dona Francisca existe, que era um corredor de exportação da nossa economia, de entrada para a nossa economia se desenvolver. Agora não tem sentido. Eu acho que é lamentável o que aconteceu nessa reunião entre esses deputados e o Borba, que é o secretário da Casa Civil. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 4. Vereador Marco Rodrigo Redlich, o senhor tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite, todos que estão na plateia nos assistindo, os representantes da imprensa aqui, as pessoas que nas suas casas estão na audiência. Eu gostaria de falar hoje, e trouxe umas fotos, sobre um avanço que estamos tendo em São Bento do Sul e que está acontecendo nessas últimas semanas. Então eu vou pedir para colocar até a foto ali. Essa foto foi tirada ontem, ou seja, são obras que estão em andamento, e é da Rua Xram. Então, quem conhece aí é o finalzinho dela indo para o bairro, né? O final da parte de calçamento dela. Então, ontem as máquinas estavam trabalhando a todo vapor ali para fazer a pavimentação asfáltica. Então, o que aconteceu na Rua Xram, ela é uma das ruas que está contemplada pela obra de saneamento que está sendo feita na subbacia 1 e 2 do Rio São Bento, e engana-se quem acredita e fala às vezes que são as obras só no centro da cidade. Na verdade não, nós estamos falando de obras no bairro Progresso, Xram, Rio Negro, Centro e 25 de Julho. Então nós temos aí imagens só de meia pista ainda pavimentada, então os trabalhos estavam sendo feitos ontem. Esse ponto, nessa foto eu vou pedir para parar um pouco. Quem acompanha as minhas falas aqui na Palavra Livre da Câmara sabe que eu fiz uma indicação há um tempo atrás para que, como a gente já sabia que a ideia era fazer a obra de saneamento na Rua Xram e depois disso fazer a pavimentação dela, porque ela era de paralelepípedo e fazer de asfalto, existe esse trecho onde está na foto ali, que é um barranco bem íngreme que fica localizado na Escola Henrique Schwartz. E eu fui até lá um dia verificar, e existe aquela questão de que não existia calçada, né? Não existe ainda até hoje calçada ali, e nós temos ali embaixo, onde tem aquele carro parado, a entrada para a creche, e aqui, da onde foi tirada a foto, depois da curva, é a entrada da escola. Então, a gente tem um ponto crítico entre uma escola e uma creche municipal que não apresentava calçada ou passeio para as crianças, pais que estão transitando por ali. Então, a sugestão, qual que foi a indicação? Que o planejamento analisasse porque a rua ali não é muito larga, não. Então, que o planejamento verificasse se tinha possibilidade de fazer as duas pistas de rolamento
e, além disso, deixar uma parte do que hoje era pista para poder fazer uma calçada, porque se você cortar o barranco ali, esse barranco pode vir abaixo e pode afetar até a estrutura da escola lá em cima. E o retorno que a gente teve foi positivo. É possível, sim, fazer as duas pistas e mais a calçada. Então, quem passa hoje lá, eu não tenho a foto de como está hoje, mas quem passar nesse trecho ali vai ver que o asfalto já foi feito e deixado uma borda onde vai vir a calçada. Então, vai ser colocado meio fio e depois colocada a calçada. Então, entre a escola Rick Schwartz e a creche, que fica ao lado ali, a gente vai ter uma calçada que foi possibilitada também com essa evolução da obra de saneamento, de acordo com a indicação que a gente fez aqui na Câmara. O senhor quer uma parte, vereador? Sim. Obrigado pela parte. Vereador, o vereador está falando dessa questão da Schramm. Eu tive ontem dando uma olhada lá no trecho, muito bem e tal. Agora, eu estava prestando atenção na questão das bocas de lobo, das grelhas, que estão ficando muito baixas, né? Tem que a equipe técnica ir lá fazer o ajuste, porque ela, da maneira, se ela ficar assim, para não ficar assim, a empresa responsável terá que levar, porque senão vai acontecer um acidente lá, porque está muito baixo. Tem lugar com 30 centímetros, mais de 30 centímetros, a profundidade do asfalto com a grelha. Então, vai oferecer perigo. Então, para fazer o ajuste, só para não esquecer, o vereador Marco, que acompanha isso aí mais de perto, para pegar junto com a empresa, para que a empresa não deixe da maneira que está, depois vai embora e pronto, ficou por isso. Obrigado pela parte. Sim, vereador, a preocupação é pertinente, né? Porque realmente o asfalto está sendo feito a camada de reperfilamento e depois ainda a camada de pavimentação asfáltica sobre o paralelepípedo. Então as bocas de lobo têm que ser reniveladas depois da pavimentação para realmente não ficar com uma fundura muito grande que pode causar acidentes. Eu vou pedir para passar uma foto ali só para explicar mais nessa aí. Então esse é o trecho o trecho final lá onde a máquina está trabalhando bem na frente, onde começa já o asfalto da descida, onde vai para o Rio Vermelho, né, que é a continuação da Rua Schramm. E a gente vê ali do lado esquerdo as pedras, né, essas pedras grandes sendo colocadas. Isso é o quê? Isso é o trabalho de recomposição da base. Então, eu já falei aqui na Câmara, não canso de citar, porque é importante a comunidade ficar sabendo desse trabalho, que a Paviplan foi a empresa que ganhou a licitação para fazer essa pavimentação. E eles fizeram o teste de carga, que se chama. Passa um caminhão com uma régua que vai vendo a deformação que a pista apresenta por causa da base. Então, tem locais onde a base não é boa, a deformação é muito grande, e se fizer a pavimentação asfáltica, a tendência é quebrar, rachar e dar buraco. Então, a Paviplan apresentou o teste de carga de toda a via para o município e colocou, olha, nesses pontos tem que ser refeita a base, senão a gente não coloca a pavimentação em cima, porque a gente não vai dar garantia de 5 anos, que a gente tem que dar a garantia da pavimentação asfáltica. Então, todos os trechos que foram apontados na Estevão Buchli, já que foi pavimentada, e agora na Schramm, foram refeitos pela Secretaria de Obras, né, com esse trabalho de retirar todo o material, colocar um novo material, é feito depois do teste de carga novamente, para só então fazer a pavimentação asfáltica. Eu vejo que é importante citar isso porque isso foi um aprendizado, porque o nosso município sofreu com essa questão na Augusto Wunderwall. Augusto Wunderwall foi pavimentada, a Paviplan fez esse alerta na época de que daria problema, não foi refeita a base e logo depois deu problema. Então, assim, errar uma vez, ok, mas quando persistir no erro, não podemos aceitar, né? Então, é importante frisar isso, que os trabalhos, claro, pode acontecer algum problema em algum lugar, claro, a gente está sujeito a isso, mas a garantia é da empresa, pelo menos 5 anos, porque ela exigiu que se refizesse a base foi refeita. E essa mesma atitude vai ter que ser tomada na rua da delegacia, que também é um ponto que no passado tinha muita área molhada, né, com terra, um solo ruim para trabalhar. Então, a gente acredita que toda a extensão do Tomás Del Teixeira, da Jorge Zipri, também vão ter pontos onde vai ter que ser refeita a base para garantir uma pavimentação com qualidade. Então, eu queria trazer essas informações hoje e mostrar. Está quase finalizando, então o pessoal que mora na Schramm, que mora no Rio Vermelho, está contente agora, porque era uma reivindicação antiga, é uma melhoria, é uma via extensa, né? Eu não lembro agora, mas deve ser 1.500 metros, desde o cemitério ali até o ponto onde conecta com o asfalto que já existia. Então, é uma melhoria aí para todos os moradores que utilizam as vias, mas principalmente os da região, inclusive do Rio Vermelho, e quem vai para Serra Alta por esse ponto também. Um segundo... Isso, até iniciar ali em cima.
E o segundo assunto que eu trago hoje, até vou pedir para a Andressa, se você puder, Andressa, se você consegue acessar a internet ali e acessar a página do SAMAI de São Bento, que é o samaisbs.sc.gov.br, porque eu gostaria de repassar a todos os vereadores também que nos assistem, que no ano passado a gente discutiu a mudança da forma de cobrança da tarifa em São Bento do Sul, quando entrou a TBO em vigor e acabou a cobrança dos 10 metros cúbicos obrigatórios, e na época ainda foi colocado que o processo de revisão samaisbs.sc.gov.br, onde foi colocado em discussão o processo de revisão tarifária do SAMAI, e esse processo levaria 2 anos. O primeiro ano era para revisar a forma de cobrança do SAMAI e implantar a TBO, e depois, no segundo ano, nós teríamos que fazer uma análise do que a TBO representou, se aumentou receita, não aumentou receita, e terminar o processo de revisão tarifária. Então, o que eu queria trazer aqui a público é que nós estamos agora com uma consulta pública em vigor da ARES, que é a agência reguladora que regulamenta os serviços do SAMAI em São Bento do Sul. Mas não faz mal você não entrar ali, mas o recado é esse, que a consulta pública 3/2019, ela pode ser acessada no site da ARES ou no site do SAMAI, vai estar na tela inicial. Então, lá apresenta o resultado de toda a análise da mudança que fizemos, né, aqui em São Bento do Sul, com a mudança da tarifa no ano passado, e qual é a perspectiva para o novo momento, que é março do ano que vem, para a finalização dessa revisão tarifária. E o que consiste a consulta pública? A consulta pública é o momento onde a população de São Bento do Sul pode se manifestar, pessoa física, pessoa jurídica, tem até o dia 19 de setembro para ver toda a análise, ver o que está sendo proposto pela ARES e colocar as suas sugestões. Então, na verdade, é como se fosse uma audiência pública, mas em vez de marcar um dia para vir aqui na Câmara, as pessoas têm um mês inteiro para analisar os documentos pela internet das suas casas e propor as suas sugestões em relação à revisão tarifária. Então, está ali a consulta pública 3/2019, revisão tarifária, tem um link direto para o site da ARES também. Estão os documentos ali, que pode baixar um pouco, André, ali o relatório que foi feito, o parecer técnico e o regulamento da consulta pública. Esse resultado foi apresentado já ao comitê, Conselho Municipal de Saneamento, na última reunião que foi feita, então agora ele está aberto, e eu acho que nós temos que divulgar isso, que apesar de estar lá no site da ARES do SAMAI, muitas pessoas não acessam, então fica aqui a sugestão que cada um possa fazer a sua análise. Até dia 19 de setembro está aberta essa consulta pública em relação à revisão tarifária do SAMAI. É isso, obrigado, senhores. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Maurício Maia. O senhor tem o tempo de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, público presente, funcionários da casa, meu boa noite a todos. Pessoal da imprensa, o Pedro Esquiba, nosso vice-prefeito de Rio Negrinho, Roberto Albuquerque, Paulo Rogério Turic, do Jornal Liberdade, Valmir Fotex, que também está aí, né? É isso. Nosso muito obrigado a todos. Ontem, nós estivemos no 23º Batalhão da Polícia Militar para fazer um reconhecimento de alguns projetos que a gente já acompanhava no tempo dos Consegues, mas que é necessário a gente estar sempre olhando de perto o problema da segurança em São Bento. Nós precisamos ficar sempre alertas, porque acontecem sempre algumas coisas que não estão dentro dos parâmetros, mas a polícia está bem ligada, a polícia está atenta a todos os acontecimentos. O monitoramento, as câmeras de monitoramento, hoje nós precisávamos de pelo menos mais 10 câmeras. Porém, se a gente conseguisse 5, já dava para dar um destaque a mais no trevo de saída para Curitiba, para Joinville, e também até a saída para Rio Negrinho e Jaraguá, né, que seria importante que a Polícia Militar tivesse esse acompanhamento, que vai ajudar muito.
O PROERD, como já é de conhecimento de todos, é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, é muito importante, é primordial para o nosso município, para as nossas crianças, para os jovens, adolescentes, porque vem trazer a consciência, vem trazer realmente a conscientização para que o jovem diga não às drogas, ele possa viver uma vida sóbria já desde da infância, né? Então, eu acho muito importante, e até pensamos de fazer aqui uma moção de aplausos. Às vezes, a população, ela fala assim, a moção de aplauso, para quem recebe, para quem está fazendo o trabalho, isso é muito importante, é muito importante. Eu já recebi uma moção de aplausos uma certa vez, e, quando eu recebi, eu estava bastante assim abatido por problemas que eu fui secretário de Segurança, e a gente tinha que combater traficantes, às vezes até conflito com a própria polícia e tal. Então, depois veio o reconhecimento, e aquilo foi um adubo para mim, né? Foi uma coisa importante. Então, eu acho que a moção para o PROERD também seria muito importante. Um outro projeto da Polícia Militar é o Aluno Cidadão, que está começando em São Bento, e eu creio que ele vai dar muitos frutos. Ele está ensinando o respeito aos alunos para a bandeira nacional, os símbolos nacionais, né? O respeito à família, que está sendo deixado de lado, e isso a Polícia Militar está resgatando nas nossas escolas, e nós queremos dar todo o apoio, assim como também o Rede de Vizinhos, né, que é importante. Lá no meu bairro, ali na Rua Jorge Baia, já estamos começando ali, e é importante que a população pode fazer o monitoramento ali das casas, quem está em casa pode cuidar de toda a rua e acionar a polícia se for o caso, né? Então, é muito importante esse Rede de Vizinhos e que toda a população possa fazer parte, assim como nós pensamos também que os conselhos dos bairros deveriam e deverão ser reativados, porque são pessoas que fazem um trabalho voluntário, mas que podem se reunir com a Polícia Militar e com a Civil de 30 em 30 dias e podem fazer muitos esclarecimentos e ajudar a polícia, né? Porque nós pensamos também numa audiência pública para que a Polícia Militar possa vir a essa casa, junto com a Polícia Civil e com os conselhos da cidade, para que se exponha todos os problemas de segurança, para que sejam levados ao governador e ao secretário de Segurança Pública do Estado. Um outro assunto que nós queremos também ajudar nesses dias que estaremos aqui é o programa Porteira Aberta. É um programa que já deu certo no município, e nós podemos implementar algumas coisas que possam estar assim fora do lugar. Eu me lembro que o Cássio deu início lá, né, na Secretaria de Agricultura, e quando nós estivemos ali por um período de 1 ano, nós pudemos ajudar a constituir o conselho e a maneira de desenvolver aquele trabalho que vem ajudar as pequenas famílias, os pequenos agricultores da agricultura familiar, que trazem os seus alimentos para serem vendidos aqui na Feira Livre. É muito importante para todos nós esse detalhe, que a gente possa incentivar os pequenos agricultores, a agricultura familiar, para que eles possam desenvolver, dando condições para que eles possam comprar todo ali o adubo, comprar algumas coisas que eles precisam realmente para desenvolver a sua agricultura, até implementos, né? No Oeste, por exemplo, as associações de agricultores, eles desenvolvem muito bem esse projeto e vêm ajudar o agricultor. Nós queremos também fazer menção a essa moção de aplausos, a Clínica Rim e Vida, muito importante. Parabéns ao vereador Dagmar, aos demais vereadores que subscreveram essa moção. Doutor Paulo, ele merece realmente todos os aplausos, ele e todos os funcionários ali da Clínica Rim e Vida, que vieram dar um cartão postal ali para a Avenida São Bento. Eu moro ali pertinho, e aquilo veio trazer um embelezamento da Avenida São Bento e também trazer muitos benefícios para a saúde do povo de São Bento.
Quanto à questão de saúde, no nosso município, nós queremos ficar bem atentos para ajudar, para que as coisas não aconteçam para trazer dissabores aos usuários. Hoje eu fui procurado por 6 pessoas que moram ali numa invasão, vamos dizer, da 27 Curvas, ali no Vila Alto da Glória, né? Nós não incentivamos, nunca gostei desse negócio de invasão, de tal, mas a necessidade, às vezes, obriga a pessoa, porque a pessoa fazer uma casinha do jeito que eles fizeram, ir para aquele local ali, é complicado. E nós cremos que eles vão conseguir ali dinheiro para pagar, se eles conseguirem. Hoje eles estão em audiência em Florianópolis, e nós desejamos que eles tenham sucesso, que eles venham conseguir pagar o terreno, que eles venham conseguir construir uma casinha melhor. Mas o problema é que eles não estão podendo ser assistidos no posto de saúde da URCA. Então, eles têm que sair lá da 27 Curvas, com toda a dificuldade, muitos deles a pé, para vir até o centro, porque nem dinheiro para pagar o ônibus, né? É difícil. Então, nós gostaríamos de que o secretário de Saúde pudesse rever isso e que pudesse atendê-los ali mais próximo na URCA, que é porque não tem como deixar a pessoa sofrer de vir lá da 27 Curvas até o centro para um simples tratamento de saúde, para marcar uma consulta e daí voltar na outra oportunidade. Então, eu gostaria que os vereadores pudessem também levar isso ao conhecimento do prefeito e do secretário, para que a gente pudesse melhorar isso. Não adianta, porque eles estão numa invasão, eles podem se adaptar ali, pagar o seu terreno, e nós não vamos criar constrangimento para uma pessoa que já está sofrendo, né? Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito. 5. Vereador Jairson Sabino. O senhor tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vice-prefeito Roberto Albuquerque, representantes da imprensa, colega Pedro Esquiba, os demais Valmir Fortes estão aqui hoje, funcionários dessa casa, a plateia virtual que está aqui na internet, muito boa noite. Alguns pontos aqui, senhor presidente, ficam aqui registrados também os nossos parabéns à Clínica Reinvida, em nome do Dr. Paulo Sérgio dos Santos. Nós colocamos aqui, vamos constatando que as representações políticas dessa nossa São Bento do Sul vêm aqui reconhecer o que nós temos colocado já há tanto tempo, há tantos anos, que não temos representação política na capital do Estado. Estamos há décadas sem representação política na capital do Estado. Tenho falado isso de público, para quem quiser ouvir, falando no rádio, falando aos amigos e nesse microfone aqui também. Não há essa representatividade. De repente, o povo se frustra porque elege um deputado, 2 deputados, e quando vê, não se consegue uma restauração numa via importante, como já foi dito aqui, como é a Dona Francisca, está ali aquilo abandonado. Mas todo o Planalto Norte está abandonado. Nós vamos verificar a nossa economia e outras tantas questões, saúde, questão de ambulâncias e tantas questões. Não temos tempo, apesar que hoje o tempo é uma exceção de 10 minutos, nós temos tido aqui uma média de 4, 5 minutos, mas, enfim, se nós formos observar tantos e tantos aspectos, em todos eles nós estamos abandonados. Tenho falado repetidamente no programa de rádio com o qual falamos com a comunidade, dizendo, me referindo ao nosso abandonado Planalto Norte. É isso, não tem essa representatividade. Tomara que tenha, amanhã ou depois a população venha a eleger. Eu não estou falando nem de partido político, estou dizendo que nós precisamos ter representatividade política forte, firme, que vá lá bater na mesa do governador, que vá lá pegar a mesa e jogar na cabeça do governador se for preciso. Não tem outra coisa para fazer. É muito trololó, é muito passeio de terninho para lá e para cá,
naquela Assembleia e não se decide nada, não se resolve nada, não se pega pelo pescoço, vamos fazer. Nós temos que ter essa atitude firme, corajosa, e se perde em conchavos e acertos e acordos partidários, e o povo que se lixe, que se lasque. Até há pouco pagando, inclusive, secretarias regionais para o governo fazer orgia com o dinheiro do cidadão, do contribuinte. Sem representatividade, com certeza. Queremos parabenizar aqui, nessa situação, nessa ocasião, tivemos um ato democrático, um chapa 2 no Sindicato dos Servidores, coisa que não tinha muito tempo. À primeira vista, seria só uma questão interna dos servidores, mas não é, eu não vejo dessa forma. Abri espaço para os dois representantes, os dois presidentes puderam falar no meu programa, pediram espaço, e nós abrimos o espaço, e democraticamente para os dois, ao mesmo tempo foi concedido, para que pudessem expor as suas respectivas plataformas. Fica aqui os parabéns ao vereador Fernando Malon, que se saiu muito bem de cabo eleitoral da Chapa 2. Então, e nós teremos uma renovação, pelo que era a colocação das lideranças, do pessoal envolvido, uma renovação. Como eu disse, há muito tempo não tinha uma segunda chapa. E o pessoal reclamando, e muitas vezes recorrendo ao radialista, e mais recentemente a esse vereador, inclusive, poxa, o sindicato, isso, aquilo que não nos representa, monte uma chapa. E não cabe nem ao radialista, não cabe nem ao vereador falar, isso interferir no processo interno dos senhores servidores públicos. Mas eu vejo isso bem importante, vejo como positivo, e que os eleitos, e lá em janeiro, empossados, possam fazer um bom trabalho para os servidores, não só pelos servidores, também pelos servidores, mas para os servidores estando bem atendidos, contentes, felizes, realizados, com as suas reclamações em dia, os seus pleitos em dia junto ao Executivo, que possa atender melhor a nossa população. Só isso. Todos os seus direitos, e vão buscar outros, e o sindicato oferecendo convênios e benefícios e tal, e que o servidor possa se buscar, ver no sindicato realmente uma possibilidade de ter benefícios, um número maior, parece que hoje é coisa de 40% que são sindicalizados, filiados ao sindicato, aumentar esse número, que o sindicato tem essa possibilidade de representar, de buscar essa representação, onde o servidor contente sirva melhor o nosso público, o contribuinte. Temos aqui a Semana da Pátria. Eu quero destacar que a população toda está sempre convidada a participar. Eu tenho comentado no rádio sobre esse assunto. Queria registrar aqui também, fica o convite para que toda a população possa participar dos desfiles, tanto do centro quanto dos bairros, e uma vez participando, uma vez estando presente, que participe de fato. Eu estou presente. Não é suficiente. Estar presente já é ótimo, já é muito bom. Mas que participe, que possa interagir, que possa aplaudir. Ali é o momento de se manifestar. Eu acho que deve ser muito frustrante, principalmente para as crianças, quando se defronta com uma plateia apática. A vereadora Adriana Zanoski, hoje é assessora, mas já foi secretária, inclusive, de Educação. Eu imagino que seja bastante frustrante para as crianças uma plateia apática. Até os adultos que desfilam ali de clubes de serviço, estão desfilando, se empenharam em indumentárias, e trajes, e roupas, e carros e tal, e aquela plateia muda. Fica um apelo aqui, a sugestão, que a plateia possa se manifestar, que a plateia possa aplaudir, principalmente as crianças que se empenham tanto, as nossas fanfarras. Fica aqui, então, o convite para a participação de todos e o apelo para que possam participar, de fato. A questão do nivelamento das bocas de lobo foi colocada aqui, já eu tinha anotado aqui para falar hoje. Eu vou deixar registrado aqui, senhor presidente, nessa casa, porque isso aqui é lei. Nós fizemos essa lei aqui no primeiro ano desse mandato, em 17, portanto, foi aprovada pelos senhores vereadores, e eu vou cobrar. Então fica uma situação assim, o Sabino pegando no peito, não, é lei, só isso. Não tem muito o que falar sobre isso, nós já discutimos, já aprovamos, eu vou esperar que as obras sejam concluídas, já falei sobre isso, que essas
bocas de lobo, rebaixamento de meio-fio, onde são necessários, com entradas de faixa de pedestre, onde ali vai entrar também o cadeirante, o deficiente visual com aquele bastão, muletas e tal. Vamos esperar concluírem as obras. Eu, de fato, espero que essas obras que estão sendo feitas com recurso a fundo perdido para o SAMAI, nós não tenhamos despesas depois que toda essa obra for encerrada, deu por encerrado, tá ok? Vamos embora? Que depois a prefeitura, no caso o contribuinte, tem que pagar para outra empresa fazer um serviço que já está no pacote. Então fica aqui o registro, lá na frente vamos resgatar essa conversa. Eu realmente espero poder, no final de tudo isso, parabenizar o serviço bem feito, bem fiscalizado, de que todos os tampões, tanto boca de lobo como tampão, esse que tem aí de aço no meio da via, os rebaixamentos de meios fios, tudo nos conformes, está registrado. Né? Quero dizer aqui, já sobre a feira que foi falada aqui, o vereador Maurício Maia falando, a feira tem acontecido, a feira é muito positiva para os feirantes e a comunidade, produtos bons, produtos de excelente qualidade, preço bom, a gente sempre está passando ali, sempre possível, nas quartas principalmente, e nós já temos apelado para que os feirantes, para que outros fornecedores, possam entender que não é uma boa ideia a circulação de veículos durante a feira. É um entra e sai de veículos daquela feira que é lamentável. Tá? Isso comprometendo a qualidade de produtos que são vendidos ali em natura. E que a Prefeitura, Secretaria de Agricultura, pudesse pelo menos mandar lavar aquele barracão de vez em quando. Aquilo está uma sujeira só, do teto ao piso. Se não é possível uma reforma, uma pintura, estamos entendendo as dificuldades financeiras e tal, mas pelo menos para poder manter limpo aquilo. Falei aqui semana passada, e depois o líder do governo estava fazendo aqui uma réplica, eu não pedi uma parte, tenho procurado não pedir os apartes, porque para conceder também é difícil. O nosso tempo é tão raro aqui, e eu não queria fazer dessa forma. Só quero dizer o seguinte, quando eu falei que os requerimentos que a gente faz aqui, o proponente faz a exposição que achar necessária, utiliza o tempo que achar necessário para fazer a sua proposição do requerimento. Vou finalizando, senhor presidente. Mas não é necessário e não é importante, não seria interessante que o líder do governo venha responder aqui todos os requerimentos de informação feitos para o governo. Só isso. Então, o vereador Edi Salomão fez o seu à parte. Só queria deixar claro aqui, vereador, não fiz menção à sua colocação. Todos aqueles que têm um requerimento de informação para fazer, faz da forma que achar que tem que fazer. E leva o tempo para deixar esclarecido. Só as respostas que venham do governo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Para fazer uso da palavra, eu concedo, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edi Salomão. Assumindo os trabalhos da minha diretora, eu concedo a palavra ao vereador presidente da casa, vereador Peter Alexandre Knoibila, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, seja presencialmente aqui ou então pela internet, sejam bem-vindos. Eu quero trazer dois registros, um deles relacionado à manifestação do vereador Dagmar sobre iluminação pública em vias do Estado, né, nas rodovias. Eu li aquele parecer, essa correspondência que eles mandaram para cá, e tem um parecer jurídico dizendo que, assim, em breves palavras, que nos limites dos municípios, no limite territorial do município, não é de competência do Estado. Ora, me aponte uma rodovia que passa por algum lugar que não seja um limite do município. Né? Então, assim, absurdo. O vereador Fernando Malon não estava aqui na ocasião, quando o vereador Dagmar se manifestou, ele falava sobre um requerimento que ele fez sobre iluminação pública em um trecho da rodovia SC-418 e o Estado disse que não era de competência deles, era de competência do município. Então, assim, eu fico impressionado com a capacidade que tem de arranjar, né,
formas de dizer que não é de nossa responsabilidade, sim do município, sempre transferindo para o outro as coisas que não são suas. Então, eu fiquei, quando o senhor falou sobre isso, eu fiquei pensando, lembrando do que tinha recebido na correspondência, e achei realmente um absurdo essa questão do parecer jurídico dizendo isso. Nos limites dos municípios, não é de responsabilidade do Estado, e sim do município. Não sei aonde que vai ter rodovia, então, né, que não seja nos limites do município. Bom, infelizmente, né, essa é a resposta que recebemos do governo do Estado sobre a incapacidade que tem de dotar de iluminação pública alguns trechos importantes das rodovias do Estado de Santa Catarina. Bom, e para me manifestar também sobre a eleição que ocorreu hoje para a nova diretoria do sindicato, quero dizer que foi uma eleição que transcorreu, na minha opinião, de forma muito tranquila. Claro, houve manifestações, como em qualquer campanha. Houve manifestações, às vezes, um pouco mais ácidas, um pouco mais duras, mas do que eu pude acompanhar hoje no transcorrer do dia, foi uma eleição muito respeitosa do ponto de vista democrático mesmo. O vereador Sabino foi muito feliz quando diz, é uma questão interna, porém, abrange uma série de situações. Inclusive, hoje, eu acompanhei uma das urnas itinerantes, estava junto comigo a filha do vereador Fernando Malon, como integrante dessa urna, né, que percorremos alguns pontos, e o que pudemos ver é a manifestação dos servidores e também de todos aqueles que estavam trabalhando de forma muito positiva. Eu, enquanto candidato a vice-presidente na chapa 1, obviamente que estava pedindo votos e estava desejoso de que a nossa chapa ganhasse, então fica aqui também o nosso registro ao Sérgio Paloma, pela determinação, pela coragem, pelo esforço, e a cada um dos integrantes da chapa 1 fica aqui a nossa manifestação de respeito pelo trabalho que foi feito, né, apresentando a todos os servidores as nossas propostas e aquilo que tínhamos como entendimento ser o mais adequado para os servidores públicos, para o andamento do Sindicato de Servidores Públicos. Não foi assim que os servidores entenderam, não foi assim que o processo democrático aconteceu. Enfim, o pleito teve 841 votos, dos 1.100 e alguma coisa possíveis. O resultado foi 461 para a chapa 2 e 380 para a chapa 1, ou seja, 80 votos de diferença, aproximadamente, 81 votos de diferença. Mostrou, então, que existe, por parte dos servidores, ou então da maioria daqueles que se manifestaram votando, o desejo por mudança. E respeitamos o desejo por mudança, e nesse momento eu quero agora me manifestar à chapa 2. De uma forma indireta, o vereador Fernando Malon e a ex-vereadora Adriane, que também trabalharam no processo eleitoral, como cabos eleitorais, como muito bem disse aqui o vereador Gerson Sabino, e de uma forma especial ao Edmilson e a toda a chapa 2, a todos os servidores que fazem parte da chapa 2. Hoje, enquanto caminhávamos, conversávamos com aqueles que estavam junto conosco, a Andréia e a Cida, que também faziam parte da chapa 2 e estavam como fiscais junto comigo, da importância de nós mantermos um processo tranquilo, porque amanhã estaremos trabalhando juntos, somos funcionários públicos, trabalhamos pelo mesmo motivo, e estávamos numa disputa. Alguém sai perdedor em qualquer disputa, quando não é possível o empate. Nesse caso, não é possível o empate. Então, fica aqui a minha manifestação a todos os integrantes da chapa 2 também, de uma forma especial ao presidente, o Edmilson, e dizer que o meu desejo é de um período de muito trabalho e de sucesso frente ao Sindicato de Servidores Públicos de São Bento do Sul, a partir do ano que vem, que possam desempenhar essa função no sindicato com a maestria e com a competência necessária para que os pleitos dos servidores públicos sejam atendidos e a gente possa buscar
aquelas reivindicações que são feitas por todos os servidores todos os dias. Enquanto servidor público, a partir do ano que vem, não mais fazendo parte da diretoria do sindicato, me coloco torcendo para que aqueles que agora irão conduzir os processos sindicais junto ao Executivo possam fazer isso da melhor maneira possível, para que todos nós, servidores públicos, podemos estar bem representados no sindicato também. E, para finalizar, eu quero dizer que amanhã, dia 30, o convite da APAI para todos nós, né, é que visitemos a feira da APAI. A abertura da feira é a partir às 9h30. Obrigado, vereador Ede, pelo recadinho aqui que o senhor me deu aqui, lembrete. E é uma feira muito bonita, todos que já tiveram a oportunidade de participar sabem que expõem tanto os trabalhos que são feitos em sala de aula, as questões pedagógicas, os trabalhos manuais que eles fazem lá e tudo aquilo que acontece dentro da escola, os atendimentos que são feitos pelos técnicos, enfim, por todos os profissionais que lá trabalham, estão expostos na APAI. A partir das 9h30, a abertura, e durante todo o dia de amanhã está aberta a visitação. Leva um dinheirinho também, porque tem como comprar alguns produtos lá do Clube de Mães, né, pode ajudar de alguma forma também no trabalho que eles fazem lá. Então, existem vários produtos que são confeccionados tanto pelos alunos quanto pelas mães dos alunos, que fazem parte do Clube de Mães, e que podem ser adquiridos nesse dia na feira e estão à disposição. Então, fica o convite aos senhores vereadores e também a toda a comunidade de São Bento do Sul que queira participar, que queira conhecer a APAI. Talvez você nunca teve a oportunidade ou nunca pensou em ir até a APAI, visitar, ver como é que é. Amanhã, feira da APAI, a partir das 9h30 da manhã, estão todos convidados a participar. Seriam essas as minhas manifestações. Obrigado, senhor presidente, e até a próxima. Obrigado, vereador. Transmito os trabalhos da mesa diretora ao vereador presidente da casa, vereador Peter Alexandre Knober. Resumindo a condução dos trabalhos da mesa diretora, eu agradeço a presença dos senhores e das senhoras, a também todos aqueles que nos assistiram pela internet, e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 2 de setembro, às 19h. Está encerrada a sessão.